Saudações a todos e a todas, eu sou Camila Calado, doutora em Comunicação e Cultura pela ECO-FRJ. Vamos realizar hoje mais uma entrevista produzida pelo CISECO. Neste ano, por conta da pandemia do Covid-19, não será possível realizar o Petálogo, o evento que acontece anualmente de forma presencial. Nesse sentido, a diretoria da CISECO resolveu realizar uma série de entrevistas de forma a garantir a circulação das ideias e promover o debate intelectual. Nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Gustavo Said, que vai conversar com a gente sobre imaginário e pandemia. Gustavo Said possui graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Atualmente, ele é professor da graduação e do mestrado da Universidade Federal do Piauí, é subcoordenador do mestrado em Processos Midiáticos e foi coordenador do doutorado interinstitucional em Ciências da Comunicação com o convênio UFP-Unicinos. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer ter você Obrigado, aqui hoje. É um prazer. Prazer é meu. Vamos lá. Gustavo, eu quero iniciar pedindo para você falar sobre a concepção de imaginário com a qual você trabalha e sobre como nós podemos aplicar essa concepção para pensar as produções imaginárias durante a pandemia do novo coronavírus. Ok. Bom, eu acho que uma questão primeira, na tentativa de responder a tua pergunta, é pensar que ser é esse que a gente não vê a olhos nus, mas que apresenta um perigo enorme à humanidade, que pode causar mortalidade em massa. E aí, talvez em decorrência dessa primeira pergunta, é o que é um vírus? Né? Mais especificamente, o coronavírus, o que é, afinal? Eu faço essas perguntas porque eu acho que existe um esforço muito grande por tentar conferir um estatuto imagético a esse ser que eu não posso ver a olhos nus. Talvez fosse muito mais fácil se esse vírus não fosse um ser minúsculo, né? Invisível, portanto, a olhos nus. Por isso que eu iniciei com essas perguntas, porque eu acho que é isso que torna esse vírus, ou qualquer ser ou entidade não visível, mais perigoso, mais poderoso, mais atraente, mais enigmático. E eu acho que é esse o aspecto que instiga e estimula o imaginário. Afinal de contas, como imaginar alguma coisa que a gente não vê? Eu acho que não ver o vírus faz dele uma fonte riquíssima e diversa de produção de imaginários. Quer dizer, nós estamos diante de um ser minúsculo com a capacidade destrutiva enorme, representando uma enorme ameaça, uma ameaça sem tamanho para a humanidade. Isso vai exigir dos sujeitos um enorme esforço imaginativo. A gente poderia aqui brincar um pouquinho e dizer que, talvez apelando para a microfísica do poder do Foucault, que exatamente não ver esse ser faz dele mais ameaçador, porque é muito mais fácil você combater aquilo que você consegue visualizar. Se eu sei onde o poder está, é muito mais fácil combatê-lo. Então, acho que esse é o estatuto imagético dos seres, dos entes e das realidades mais poderosas, mais incitantes, mais desafiadoras, mais misteriosas. Inclusive Deus, né? Quer dizer, esses seres, ou eles não são visibilizados porque eles são grandes demais, né? E aí a gente poderia falar do universo, do infinito, ou então porque eles são pequenos demais. E aí, nesse caso, entraria microcosmo, as partículas subatômicas, e ainda nessa categoria, né, os micro-organismos. Acho até que, de uma forma geral, sempre houve, né, uma tentativa, né, que vai ser ampliada, né, com a ciência, né, a partir da época moderna, sempre houve um esforço enorme para desenvolver ou ampliar meios, né,
de percepção imagética desses entes, seres e realidades, né? No primeiro caso, os telescópios, por exemplo. No segundo caso, os microscópios, aparelhos de raio-x, tomografia, ressonância magnética, mais recentemente, no caso das ciências médicas, né? Mas a percepção imagética que a gente tem desses seres, mesmo com todo esse aparato técnico, na verdade é uma aproximação. Não deixa de ser apenas uma imagem, né? Como toda imagem é apenas uma espécie de aproximação. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o fato de não poder ser visível confere a esses seres um poder que ultrapassa os limites da inteligibilidade. É como se não fosse possível nomeá-los, simbolizá-los e, em última instância, até compreendê-los. Eu acho que é complicado você compreender aquilo, muito mais complicado compreender aquilo que não se vê. Isso não quer dizer também que o que seja visto a olhos nus seja de fácil compreensão. Vamos fazer aqui uma pequena digressão. Talvez esse seja o grande esforço dos neurolinguistas para tentar, os neurocientistas, melhor dizendo, para tentar visualizar uma imagem do inconsciente. É como se o inconsciente, de repente, fosse alguma coisa da ordem do espaço, quando não é. É muito mais da ordem das temporalidades. Então, eu acho que, por conta disso, Camilo, o vírus ele é essa espécie de alteridade, eu diria, pura, radical, né? E a alteridade é o enigma para o sujeito, né? Em psicanálise, a pergunta que todo sujeito faz é: o que o outro quer de mim? Daí, na forma de resposta, resultam, né, os processos de identificação demandados por essa suposição. O desejo do sujeito, todo mundo sabe, é ser desejado pelo outro, né? Acontece que o vírus ele é uma alteridade que ele não deseja nada, ele não me pede nada, ele não demanda nada de mim. Ele só precisa, na verdade, da minha célula para sobreviver, né? Aliás, ele só tem vida se ele infectar uma célula. Ele não me pede nada, ele não demanda nada. O vírus é uma alteridade pura, radical, exatamente porque ele é esse grande enigma. Ele nunca responde ao sujeito o que quer dele, porque ele não tem esse desejo. Então, eu acho que isso é uma grande pauta para o imaginário. Uma vez que todas as paixões imaginárias nascem exatamente dessa dúvida do sujeito. Vem daí a imagem, claro, da produção de imagens sobre o vírus, né, na minha opinião. Quer dizer, no fundo, eu desejo ver o vírus, esse grande outro. E eu acho que é por isso que há aí um efeito da pulsão escópica. Um desejo de ver algo além da imagem, que é o vírus. Esse espectro do real perdido, né? Portanto, ver essa realidade, esse ente, esse ser perdido. É nesse sentido que eu acho que dar uma imagem ao vírus é uma ação desejante, né? É preciso torná-lo visível ou dotá-lo de uma imagem para então a gente continuar seguindo no combate. Portanto, isso é um investimento pulsional. Quer dizer, não há libido que não se dirija a um objeto na falta do mesmo. Mesmo nos casos de narcisismo secundário, né? Como dizia Freud, quando o eu passa a ser a própria fonte do investimento libidinal, né? Então, eu não sei, eu acho que aí talvez exista uma operação de recalque, de relação com essa alteridade, dizer, no fundo, esse ser me fascina, eu gostaria de vê-lo, eu desejo ver o vírus, produzo uma imagem na falta da visão desse ser, eu produzo várias imagens, quase de forma sintomática mesmo. É como uma criança quando se depara com as primeiras possibilidades de existência de Deus, né? A primeira dúvida que se instaura na cabeça da criança é, diante desse Deus que ela ama e teme ao mesmo tempo, como é ele, né? Qual sua face? E aí geralmente vem aquela imagem, né, de um senhor de barbas brancas, né, um pai idoso. Então eu acho que é mais fácil amar, como também temer, quando se imagina. No caso da criança aí, desse exemplo que eu citei, eu acho que para desejar o contato e a proteção de Deus, tanto crer nessa possibilidade, é preciso ver sua face ou pelo menos uma imagem dele. A iconografia religiosa, né, já traduzia isso há muito tempo. O que, de certa forma, demonstra a necessidade
da gente pensar o imaginário como uma anterioridade, eu acho, né? Ou pelo menos pensá-lo nessa relação que ele estabelece com os outros registros, que são os registros do simbólico e do real. Então, acho que é por aí. Gustavo, e nessa tua conversa, né, na tua primeira fala, tem quase também essa tentativa de uma personificação dessa ameaça, né, já que a gente não consegue ver. Então, como que a gente poderia personificar essa ameaça do vírus? Por exemplo, tem várias reportagens que vêm mostrando o medo dos profissionais de saúde, porque são aqueles que estão mais expostos, né, lidando diariamente. Então, não sei se a gente poderia pensar quase como uma personificação dessa ameaça. Então, aqueles que configuram maior risco para a gente, né? E parece que você trata essa produção de imaginário como uma necessidade ou um processo do qual não escapa o sujeito. E para além das questões subjetivas, muitas delas relacionadas a processos de identificação, eu acho que na sua fala fica claro também que haveria um algo mais, né, no imaginário pandêmico, né, uma necessidade até coletiva de produzir imagens que auxiliem o sujeito a compreender o problema, né, a compreender essa crise global que está instalada, né. Inclusive, mas você acha que nessa tentativa, né, de produzir imagens, essa necessidade coletiva, teria também um movimento de recuperar imagens de outras pandemias, imagens do passado? Sim, falando aqui mais especificamente da primeira parte do teu comentário, né, eu acho que existe claramente uma necessidade de nomear o vírus, de conferir uma imagem ao vírus. Eu acho que essa é a grande questão para a gente iniciar o debate sobre imaginário e pandemia. É a possibilidade de criar imagens para o vírus e, além disso, a necessidade de criar imagem para o vírus. Exatamente porque eu não vejo a olhos nus que o imaginário vai trabalhar, o imaginário vai se abastecer. E aí ele vai passar a ser tão fecundo, exatamente porque ele possibilita esse processo imaginativo. E eu acho que aí a gente tem um processo ou uma dinâmica dialética, Camila. Quer dizer, quanto mais imagens do vírus eu desejo, mais imagens eu produzo, inclusive por meios técnicos, né? E essas imagens vão sendo incorporadas ao imaginário, passam a ser usadas para a produção de outras imagens, de novas imagens, de recuperação de velhas imagens, de imagem do passado, de memórias. Quer dizer, eu produzo novas imagens por meios técnicos ou não e recupero as imagens do passado fazendo uma espécie de atualização. Eu acho que isso é próprio do imaginário, essa é a sua dinâmica. Eu acho que vão sendo feitas montagens e associações imagéticas na medida em que, se apropriando de novas imagens produzidas, inclusive por meios técnicos, plataformas de mídia, etc., você atualiza imagens do passado. Então, essas montagens e associações vão sendo feitas constantemente pelo imaginário, de tal sorte que não vai existir uma cadência temporal, cronológica ou linear, muito pelo contrário. O imaginário ele embaralha essas temporalidades. E aí é que a gente vai ver também que a capacidade imaginativa ela ultrapassa a oferta de imagens daquele momento específico, mas se abastece dela e também da memória. Quer dizer, a capacidade de produzir imagens está ligada tanto ao passado quanto àquilo que está ocorrendo no presente. Eu diria também com relação à projeção de futuro. Quer dizer, a gente poderia dizer que o imaginário é um tesouro de significações que transcende o tempo lógico. E aí, por isso, há a recuperação das imagens sobre outras pandemias, né, alocadas na memória individual e coletiva, no passado, né, na oralidade. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa dizer muito claramente sobre isso. A primeira é que, diante dessa alteridade radical, que é o vírus, né, um ser que é vivo, mas não é vivo, é natural que as pessoas procurem um culpado e elejam um inimigo. Eu estou voltando para o teu comentário inicial, tá? É engraçado. O primeiro inimigo foram os morcegos. Aqui em Teresina, houve gente que matou morcegos na sua casa, ou tentou matar morcegos. E praticamente demonizou os bichinhos, coitados. Depois os inimigos passaram a ser os chineses, né?
exemplos de sinofobia não faltam, desde teorias conspiratórias até discursos institucionais. Vou citar aqui alguns casos. Tem um áudio que está circulando aqui nas redes sociais de uma senhora de Teresina, em que ela, primeiro, ela diz que a vacina chinesa para o Covid, na verdade, implanta um vírus em cada sujeito e que implanta um chip em cada sujeito e que esse chip ele passa a fornecer os seus dados para o governo chinês e que se eles desligarem o 4G, a pessoa morre imediatamente. E depois ela diz, e diz isso com muita fluência e convicção, que tentando entrar na agência de um banco, ela se negou a fazer a medição da temperatura através daquele aparelhinho. E ela diz claramente que aquele é um aparelho chinês, tanto importado pelo Brasil, né, da China, né, que destrói os nossos neurônios e pode nos levar à morte, porque o plano dos chineses é matar todo mundo para eles reinarem em absoluto sobre a Terra. Uma maluquice completa, mas enfim, as pessoas começam, para tentar explicar um pouco a crise, começam a acreditar em tudo quanto é teoria conspiratória. Mas um outro exemplo de sinofobia, que esse talvez tenha sido muito mais divulgado pela imprensa, foram os disparates chistosos do ex-ministro da Educação contra os chineses. Esses foram terríveis. E há um que eu acho extremamente interessante, que é a polêmica sobre a capa daquele livro organizado pelo Pablo Amadeu, Sopa de Wuhan. A capa daquele livro despertou protestos e foi acusada de xenófoba. Exatamente porque ela traz uma gravura de morcegos, é uma gravura, se eu não me engano, de 1904, de um eugenista, Ernest Haeckel, um alemão, e ela remete ao perigo amarelo, né, representado pelos chineses e alguns outros povos asiáticos, durante as expansões imperiais do século XIX e do século XX. Isso despertou uma discussão terrível. Mas eu acho que há aí uma coisa interessante. É preciso, talvez, pensar, para sair desse impasse, né, pensar, sobretudo nessa capa, de forma alegórica, a lá Walter Benjamin. E a gente poderia interpretar essa imagem dialeticamente, talvez até como uma denúncia, como em Benjamin mesmo, e perceber exatamente que o que essa imagem tenta fazer é discutir a questão do racismo e do imperialismo, permeada por questões geopolíticas. Talvez isso seja uma grande denúncia. Então, eu acho que essa foi a primeira coisa, né? De repente, você tinha que achar um culpado. A segunda é que eu acho importante aqui elencar que para se mover ou se situar nessa crise, tanto nesses momentos de incerteza, né? Eu estou pensando aqui a pandemia como um acontecimento que provoca um furo nos nossos padrões de inteligibilidade, é quase como um trauma, aquilo que não pode ser de alguma forma representado, né? No momento em que a ciência falha, dizendo a falta de uma base epistemológica segura para interpretar a crise, há uma recuperação de imaginários religiosos e cosmogônicos, né? Quase sempre de matriz dualista, né? Baseados na luta do bem contra o mal, né? Heróis contra vilões. Eu acho que se dá nos momentos de ato simbólico, de ato epistêmico, quando provavelmente o aspecto ôntico da coisa, do real, se apresente com tal envergadura que suplante a compreensão que a gente tem sobre o real, fazendo com que, portanto, a imagem até suplante o símbolo. Então, eu acho assim, quando os nossos padrões simbólicos não conseguem dar conta desse acontecimento traumático, dessa crise, o imaginário ele vem em nosso socorro. Nesse sentido que é uma recuperação do aspecto de inteligibilidade do imaginário, né? No sentido mesmo de que ele ajude a compreender a crise de sentidos que se gerou. Acontece que o imaginário é da ordem das pulsões, da identidade, do amor ao outro, das paixões, né? Das idealizações subjetivas carregadas de afeto, né? Quer dizer, é da ordem do inconsciente.
Gustavo, vários comentários para fazer, né? A partir da tua fala. Mas, voltando um pouquinho, insistindo primeiro nas questões teóricas, né? Pegando esse teu finalzinho aí. Você trabalha com perspectiva teórica que se funda na psicanálise, aproximando imaginário e pulsão. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho se, de fato, há essa tentativa da sua parte de pensar o imaginário como pulsional? Tá, então eu vou tentar fazer um breve esboço teórico da minha concepção de imaginário. Eu acho que primeiro a gente tem que falar de um equívoco, né? Que é aquele, ainda persistente, né? Que diz respeito a uma concepção do imaginário como uma sequência, uma série, uma montagem, conteúdo apenas de certas imagens. É como se essas séries ou essas séries fossem carregadas de conteúdo e estivessem sempre ligadas a um suporte material, nesse caso, as plataformas de mídia, em primeiro lugar. E aí, claro, como resultado disso, o imaginário se moldaria apenas à produção, à circulação e ao consumo de imagens por meios técnicos. Eu não estou dizendo o contrário. Isso é verdade, é correto pensar dessa forma. É claro que isso faz sentido, eu não estou negando esse aspecto do imaginário, mas eu acho que tem um além. O imaginário é bem mais do que isso. Eu acho que ele se relaciona a processos imaginativos, de ordem psíquica, mnemônica, inconsciente, pulsional. Então, assim, como eu já havia dito antes, parece que há aí uma espécie de paradoxo, né? Quanto mais imagens circulam, menos imaginação se tem. Parece que o excesso ou a inflação de imagem talvez prejudique a imaginação, a fantasia, consolidando certos sentidos para além da atividade imaginativa. Então, acho que esse aspecto inflacionado do imaginário prejudica um pouco a fantasia, a imaginação. Eu gosto de citar esse exemplo. Eu acho que a indústria dos filmes pornôs na internet, né, deixa isso muito claro. Na medida em que você tem imagem pura, sem fantasia, sem narrativa, somente ato e em close. Então, essas mudanças aí da indústria pornô, que antes, lá na década de 60, 70, e um pouquinho depois, tinha um certo elemento narrativo, uma história para contar, né? Isso tudo acabou na era da internet. Então, eu acho assim, quanto mais detalhes da atividade sexual, quanto mais close, menos fantasia erótica, nenhuma sedução. O aspecto inflacionado do imaginário prejudica um pouco a imaginação. Tem gente falando agora, eu já vi várias discussões sobre isso e textos, nesse momento de pandemia e de isolamento social, né, surgiram novos modos de reinventar a sedução, o erotismo, a fantasia erótica, né, na medida em que as pessoas estão trancadas em casa. Modos de atualizar ou reinventar a fantasia erótica. Eu vi dois memes muito engraçados sobre isso. Um dizia assim: o mundo realmente enlouqueceu, agora os casados é que fazem sexo. E o segundo dizia que, na verdade, existia um lado bom do Covid que ninguém havia ainda percebido. Qual era o lado bom? Mais de 10 mil casamentos adiados. Eu achei engraçadíssimo, porque as pessoas fazem piada com relação a isso e provocam, na verdade, uma ebulição de imagens, né? Mas é preciso também a gente considerar que hoje, durante esse período de isolamento, sobretudo aqui no Nordeste, no norte do país, o aumento dos casos de violência doméstica, que é um dado extremamente preocupante. Mas, enfim, voltando aqui para as questões teóricas, eu acho que uma outra questão teórica e metodológica importante é que é preciso pensar o imaginário como algo além de um texto, né? Eu acho que essa atitude metodológica ela comportaria uma necessidade, né? Quer dizer, essa atitude comporta uma necessidade, a de conferir um sentido à imagem como se ela já fosse destituída do mesmo, né? Quer dizer, pensar a imagem como um texto é quase como tentar conferir um sentido a ela como se ela não possuísse esse sentido ou vários sentidos, né?
Acho que o grande barato é pensar, né, ao contrário, é perceber, ao contrário, essa incompletude das imagens, essa falta, esse resto não simbolizável, tratar a abertura das imagens para outros sentidos, portanto, tratá-las de modo dialético, perceber nelas essa abertura para vários sentidos. Mas, por outro lado, eu acho também razoável tratar a imagem como um texto, claro, isso é uma herança da filosofia platônica, porque isso nos leva a pensar também os textos como, antes de mais nada, imagens. Quer dizer, o contrário seria possível. Então, eu acho que, nesse sentido, as imagens, elas antecedem o texto. E a minha concepção de imaginário, seguindo um pouco por essa linha, derivada da psicanálise, é, portanto, a desse imaginário funcional que você colocou. Qual é, para mim, a grande vantagem de se pensar o imaginário como funcional? Primeiro, a gente assumir que todo desejo é, na verdade, desejo de imagem, né? Na falta do objeto. E, em segundo lugar, eu acho que essa concepção do imaginário funcional, ela coliga o aspecto psíquico com os determinantes sociais, materiais e culturais de produção e também de circulação e consumo de imagens. E ainda há uma outra vantagem. Eu acho que o imaginário, sendo pulsional, nos possibilita coligar o somático com o psíquico, e estes com a representação do objeto ou cena do desejo. Eu acho que seria um imaginário que se produz também pela via do corpo. É possível eu dizer que eu sinto com o meu corpo, que eu penso com o meu corpo, mas também que eu imagino com o meu corpo. E assim, ainda do ponto de vista teórico, eu acho que dentro dessa discussão, é importante perceber o imaginário ainda como um modo de inteligibilidade, né, de compreensão do real, de identificação de si, de relação com o outro, de formação do laço social. Eu acho que a crise ela propicia um pouco isso. No momento de crise individual e coletiva, o sujeito se apega a uma identidade imaginária de si, a identidade imaginária do mundo, quando os padrões simbólicos se tornam insuficientes ou desgastados para dar essa garantia de um estatuto de compreensão de si do real, como eu havia dito anteriormente. A psicanálise já tinha apontado isso, né? O papel estruturador do imaginário no tocante às idealizações, né? A identidade. Afinal, essa é a forma arcaica de que se utiliza o sujeito, né? Para dar conferir, talvez, assim, uma unidade, né? Aquela impressão disforme que ele tem de si mesmo. Ainda que essa imagem seja uma imagem, eu diria, alienada, né? E autorizada pelo outro. Mas é por aí. Gustavo, e aí pensando, né? A aplicação dessa concepção de imaginário funcional na pandemia, né? No imaginário da pandemia. Pensando te perguntando assim de modo bastante evidente, né? De modo bastante enfático. A gente deseja as imagens que a gente produz sobre o vírus? O que essas imagens revelam? É exatamente por aí. Eu acho que nós desejamos o objeto que essas imagens procuram revelar, mas que nunca vão revelar. Daí a necessidade de produzir mais e mais imagens. E, no fundo, por trás dessas imagens que a gente produz, há um objeto desejado que a gente não sabe o que é. Então, eu acho que as imagens revelam a falta desse objeto. Elas não revelam o objeto, elas revelam a falta desse objeto, portanto, elas são a expressão do nosso desejo. E aí, Camila, eu acho que tem uma questão fantástica que a sua pergunta coloca. Aliás, várias questões. O que a gente tem que pensar, então, tomando isso, né, tomando a produção de imagens como uma expressão do desejo? Primeiro, por que são essas imagens que circulam, que mais circulam? Por que são essas as produções imaginárias prevalecentes num período? Talvez alguém esteja tentando controlar o nosso desejo, fazendo com que certas imagens tenham prevalência sobre outras. Por que e como são essas imagens que chegam até nós? E aí, no outro sentido, por que nos interessamos por elas? Por que desejamos exatamente essas imagens? Como eu disse, por trás disso é uma questão política.
uma tentativa de controlar a produção, a circulação e o consumo de imagens. Aliás, toda produção de imagens é da ordem da política, né? Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho coletado algumas imagens, eu diria, coletado assim de maneira displicente, né, sem uma certa organização, disciplina, mas tenho coletado muitas imagens, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que é um exemplo muito curioso, exatamente porque é um texto verbal, mas eu acho que ele é riquíssimo no que se refere à produção de imagens, da imaginação suscitada, né? Eu ouvi essa frase de um garoto de cerca de 5, 6 anos, de família de classe média alta, né? E achei curiosíssima. A frase que o menino disse, logo no início do isolamento social, foi a seguinte: mãe, por que papai não dá um tiro e mata logo esse vírus? Eu acho esse exemplo fantástico. O que a gente tem aí nesse exemplo? É claro que aí tem uma triangulação, né, que conspira para um processo de identificação no qual estão imbricados aí os três sujeitos, né? O garoto, a mãe e o pai. E daí todos os complexos emanados dessa relação, né? Mas eu acho que duas coisas podem ser vistas nesse exemplo concreto. Primeiro, um desejo claro, que é a morte do vírus, né, o fim do isolamento. Em segundo lugar, um controle desse desejo. A criança, na verdade, ela está pedindo uma autorização à mãe. Mãe, você me autoriza a pedir isso para papai? E está formulando isso na forma interrogativa. Está fazendo uma pergunta, uma dúvida. Não é à toa que ela formule isso de maneira interrogativa. Resultado de um conflito interno, de uma disputa. E isso se baseia numa outra dúvida. Será que eu posso pedir isso ao papai? Será que o papai vai me atender? Quer dizer, o desejo da criança é autorizado pela mãe. Portanto, tem aí uma política, né, de controle do desejo, né, pela imagem outorgada pelo outro. Né? Posso pedir ou não posso? Quem me autoriza a poder? Eu acho que essa é a dúvida que funda essa relação triangular, na qual, em última instância, tem aí o tiro decisivo, né? Eu diria, a arma fálica do pai totêmico, a dar o golpe final. É como se a criança dissesse e desejasse que a mãe o autorizasse a infringir a lei paterna, né? Mas por trás disso, eu acho que isso é até certo ponto óbvio, né? Tem aí uma relação afetivo-sexual, né? Ou no fundo, parece que o desejo da criança é que a mãe dissesse que ele mesmo, garoto, né, criança, pode acabar o vírus com um tiro, prescindindo, portanto, da solicitação junto ao pai. Eu acho que é um ótimo exemplo para a gente pensar o complexo de Édipo, suas idealizações, identificação no momento de pandemia, né? Gustavo, essa cena descrita, né, desse diálogo da criança com a mãe, comporta também muitas outras opções analíticas, né, inclusive com temas ou conteúdos presentes no imaginário. E além dessa rápida reflexão psicanalítica que você fez, quais outras imagens, quais outras cenas a gente pode perceber nesse exemplo? Né? Então, é possível ver nesse caso, né, nesse diálogo da criança com a mãe, quais imagens são acionadas para representar o vírus? Eu quero insistir nesse ponto porque você falou de uma questão importante, né, sobre o controle da produção das imagens como o controle da ordem política. Sim, sim. Pois é, vou continuar então com o exemplo, já que você está... Eu tinha pensado um pouco nisso. É claro, tem várias imagens que você pode tirar ou extrair desse exemplo. Eu vou pegar apenas algumas. Evidentemente que a produção de imagens, como eu já disse, muito mais rica do que 2 ou 3 sentidos que a gente pode tentar conferir as mesmas, né? Então, eu acho que é possível, sim, conferir aí outras possibilidades interpretativas, né? Verificar outros eixos analíticos e conteúdos, né, atualizados na produção imaginativa dessa criança do exemplo.
Por exemplo, quando a criança diz que quer matar o vírus com um tiro, eu acho isso fantástico, porque é a atualização, né, de um certo imaginário bélico, armamentista, que está muito em voga. É claro que a criança não diz vou matar o vírus com a paulada, com um estilingue, com um pano de facão, né? O que seria A típico do imaginário baladeira. de baladeira, né? Com o imaginário nordestino, classe média baixa, né? Eu acho que isso mostra a acomodação desse imaginário regional à produção de imagens por meios técnicos em nível nacional e até em nível internacional. Quer dizer, nós não estamos diante de um imaginário puramente regional. Seria até um purismo pensar assim, né? Mas é claro, nós estamos também tratando de uma família de classe média alta que vive na capital. Ainda que a gente precise também relativizar as distâncias imaginárias e simbólicas entre capital e interior hoje, né? No mundo globalizado. Mas eu acho que a gente tem aí, nesse exemplo citado por mim, né, quando a criança diz, mãe, por que papai não dá logo um tiro e mata esse vírus? Eu acho que a gente tem aí, eu diria, 3 conjuntos de imagens. Primeiro, imagens do vírus, depois imagens da morte e depois imagens bélicas ou armamentistas. É claro que devem existir milhares de outras, pegando essas 3 que eu acho bastante significativas. E é evidente que elas se intercruzam, elas se coadunam, né? Não há uma clara separação entre elas. Então, acho que recobrindo esses 3 eixos temáticos ou conteúdos, eu acho que a ideia geral é a de que é preciso acabar com o vírus antes que ele acabe conosco. Eu acho que aí tem uma imagem geral recobridora dessas 3 temáticas imaginárias, né? Vírus, a morte, o aparato de extermínio de seres humanos e não humanos. Então, pegando esse primeiro item, né, que você abordou, que foi a imagem do vírus. Como o vírus se apresenta imageticamente? Ou como nós apresentamos o vírus imageticamente? Quais são essas principais imagens sobre o vírus que povoam o nosso imaginário? Essa primeira que eu citei, né? As imagens do vírus. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para as variadas formas como o vírus foi imaginado, as diferentes imagens do vírus, né? Ao modo como ele se transmuta constantemente e assume variados contornos imagéticos. Exatamente porque é um ser ou um não ser invisível a olhos nus, né? Então, como ele é uma alteridade radical, como eu já falei, né? E é o outro, é a alteridade que me provoca, mesmo sem ter intencionalidade. Vírus esse ser intermediário, né? Não é nem vida nem morte, ele só vive e só mata se viver numa célula, né? Então ele não tem desejo, como eu disse antes. Se tivesse desejo, seria apenas o de se reproduzir e para isso tem que infectar, né? Então eu acho que ele é um inimigo insondável. Ou a gente mata o vírus ou a gente pode morrer dele. E aí, claro, na minha opinião, é a partir daí que resultam as imagens sobre o vírus. Bichos, figuras, né? Formas e desenhos com aquelas coroas, as associações a seres mitológicos, a demônios, e também os contrapontos, né, que vão sendo produzidos, né, para se opor à imagem do vírus, né? Heróis, deuses, né, todos a combatê-lo, né? Às vezes, eu não sei se você conseguiu observar alguma campanha educativa da área da saúde, às vezes o vírus era apresentado com uma imagem de um ser maligno, em outras campanhas como um ser sem maldade, mas que não quer dizer também que fosse um ser bondoso. Então, acho que na produção de imagens sobre o vírus, o que a gente tem, na verdade, é uma dialética temporal, né? Eu acho que, de um lado, a atualização dessas imagens, que foram alocadas na memória, né, de imaginário arcaico, abastecido, portanto, de memórias individuais ou coletivas, narrativas de grupos, que ensejam uma história comum, tanto a recuperação de
imaginários de outras épocas. Eu mesmo, né? Meus avós eram sírios e a minha bisavó, durante a Primeira Guerra Mundial, ela enterrou o marido e o filho na entrada da cidade de Malula, na Síria, porque ambos tinham contraído febre tifoide e não podiam entrar na cidade, ninguém queria que eles entrassem na cidade. Ela enterrou os dois, não contraiu a doença, depois veio para Teresina, foi a primeira parteira de Teresina, que era uma cidade recém-fundada. Esse imaginário se atualizou de tal forma em mim, em membros da minha família, meu pai, que vai fazer 90 anos, de tal sorte que eu fui pesquisar o que era febre tifoide. Não é uma infecção como é o coronavírus, é causado por salmonela, mas naquela época as condições sanitárias, água não potável, era quase que mortal, né, fatal contrair a doença. Então esses imaginários eles são atualizados, né, narrativas mais específicas de grupos menores, comunidades, né, famílias. Então o imaginário ele se abastece dessas memórias individuais ou coletivas. Daí, por exemplo, a atualização das imagens da literatura científica ou de ficção. Veja o livro A Peste, do Albert Camus, como foi citado, como tem vendido. A atualização e a revisitação da literatura sobre o fim dos tempos, né? O Apocalipse, o Armagedon, as narrativas religiosas também foram revisitadas sobre pragas como castigos divinos, né? Punições. Isso tudo aí, claro, foi recuperado pelo imaginário. Filmes e séries de zumbis infectados vagando pelo mundo desolado, né? Tudo isso são exemplos dessas atualizações. Agora, eu acho o seguinte, Camila, quando você puxa de um lado, você estica do outro. Então, para contrabalançar esse processo, essa revisitação, né, de conteúdos imaginários do passado, que tratam de pestes, né, de pragas, de castigos e tal, e, portanto, para dar mais segurança ao sujeito, há uma recuperação também, né, essa recuperação do passado, ela promove uma certa projeção de futuro, como uma espécie de solução da crise. E aí, claro, todo o imaginário se abastece desses elementos para atualizá-los e fazer uma projeção de futuro, como um desejo mesmo de superação da crise. Aqui no Piauí, por exemplo, circularam inúmeras correntes religiosas, imagens de santo. Padre Cícero, por exemplo, circulou bastante aí nas redes sociais. Mitos locais foram recuperados. E quando não era isso, você tinha o contraponto das curas milagrosas, né? Dos receituários antigos, drogas novas, né? Simpatias. Teve gente que estava vendendo água exorcizada como cura para o Covid. Então, toda essa ansiedade, né, para inventar logo uma saída, né, para a crise, né? É engraçado porque teve gente que falou até nos efeitos dos raios solares sobre o Sol, que esse vírus só sobreviveria no Piauí até julho, porque quando começasse agosto, e mais ainda setembro, outubro, novembro e dezembro, não haveria possibilidade desse vírus aguentar a intensidade dos raios solares e o calor de Teresina. E há ainda pessoas que acreditam nisso. Eu até espero que seja verdade, porque até nós sofremos, às vezes, com o clima daqui, mas enfim. E, sim, sem falar na celeuma científico-jornalística, né, referente à divulgação, interpretação de dados de pesquisa, né? As lives, por exemplo, redes sociais e fake news, né, muitas apostando uma solução não muito tardia para o problema. Então, assim, me parece que o esforço para apaziguar os ânimos, sugerindo uma espécie de cura milagrosa para a doença, é também uma questão ideológica, política, né? De incitação de um certo conformismo, de produção de imaginários, né? Controle de desejo, que é aquilo que a gente falava anteriormente. Defesa de uma posição política que está expressa na decisão de conduzir certas políticas públicas de combate ao vírus. Aqui no caso brasileiro, isso está bastante claro mesmo. Então, eu acho que essa questão ideológica e política precisa ser denunciada por nós. Vou dar só um exemplo. Aqui no Piauí, o prefeito de Parnaíba
o ex-governador Monsanto, que tem essa alcunha não por acaso, porque é médico, né? E aí ele se atribuía a realização de certos milagres. Então, o Monsanto ele gravou vários vídeos informais defendendo a volta à normalidade e a abertura do comércio, fazendo às vezes até deboche. Chamou o vírus de vírus boiola. Ele disse que era só beber água que o vírus descia para o estômago e ali no estômago sofreria mortalmente as consequências do ácido estomacal, que eu acho que é o ácido clorídrico, não tenho bem certeza. Mas, por outro lado, você tem também, né, toda essa discussão sobre um novo real, um novo normal, trazido pelo vírus, né, uma espécie de projeção de futuro. Né? Aliás, isso tem ocupado grande parte dos debates nas TVs, das lives e dos escritos acadêmicos. Né? Grosso modo, eu acho que essa projeção de futuro percebe uma espécie de revolução viral, né? Como talvez uma metáfora aí para falar das sociedades em rede, os problemas que essa sociedade enfrenta, né? E como é que ela poderia superar esse real pandêmico do ponto de vista social, político e econômico, né? Em todas elas, o que a gente percebe é que o vírus é sempre o outro. É esse algo que escapa, que é incapturável, que é indefinível. Pode ser o capitalismo, o neoliberalismo, comunismo de mercado chinês, pode ser a globalização, enfim, a sociedade atual. E assim, claro, reatualizaram-se até disputas, né, ideológicas antigas, né, entre os imaginários de esquerda e os imaginários de direita, muito em voga no Brasil atualmente, né? De um lado, uns viam na pandemia, né, uma perfeita crítica ao capital, né, tendo o modelo econômico como inimigo, né? Surgiram imagens políticas alternativas, né, cosmogonias pouco valorizadas, umas cosmogonias ameríndias, né, para as quais não há dentro, não há fora, tudo é um só indivíduo, um só corpo, todos os seres têm o mesmo estatuto, e, portanto, se exige, né, o respeito mútuo entre todos os seres. É só ver, por exemplo, a interessantíssima recuperação dos mais interessantes ainda discursos do Ailton Krenak, né? A ideia de um imaginário que critica a separação entre natureza e cultura, e, portanto, para ele, nesse sentido, o vírus é parte da natureza, mas ele é um efeito da cultura expansionista do capitalismo. Então, aí a gente tem, por exemplo, de um lado, o imaginário ecológico sendo valorizado, do outro, o imaginário mais catastrófico, né, de extinção da espécie humana, de outras espécies, né, e do próprio planeta. Eu acho que para tudo isso aí sobra uma conclusão, até certo ponto, óbvia. Né? O vírus provocou tudo isso. E aí, claro, eu acho que se o vírus é um super vilão, ele pode também se transformar num herói, ou pelo menos num vilão que veio para o bem. Embora eu duvide, às vezes, disso. Por que ele teria vindo para o bem? Porque ele pode promover a superação do mesmo, né? Esse novo real, esse novo mesmo. Embora eu acho que todo depois é sempre alguma coisa que traz em si a fagulha da novidade, mas, ao mesmo tempo, a permanência de alguns traços do passado. Então, todo futuro é novo, de alguma forma, e ao mesmo tempo é o mesmo. Então, o vírus é esse ser poderoso, né? Uma alteridade que, como sempre, e como qualquer alteridade, né, faz o sujeito, a humanidade, olhar para o próprio umbigo. Eu acho que o grande barato disso tudo é que essa pandemia fez a humanidade olhar para o próprio umbigo. Quem sou eu, o que quero, qual é o meu destino? Caso contrário, as mudanças necessárias, sem essas mudanças, né, eu acho que não haverá tanta justificativa para o sacrifício que fizemos, para tantas vidas ceifadas, né? Gustavo, e a segunda questão que você colocou foi a questão da morte. Né? Foi o segundo tema que você elencou ali anteriormente, né? A experiência da morte contemporânea, né, que lidava com as doenças crônico-degenerativas como principal causa de morte, era essa experiência da morte à distância e da morte evitável, né? A epidemia do novo coronavírus, ela traz novamente essa iminência e o acaso na experiência da morte, né? Radicaliza
essa experiência do todos em perigo, desse perigo que se aproxima, com esse aumento do número de casos da doença, o aumento no número de óbitos da doença, ainda que, obviamente, haja diferentes níveis de exposição ao risco, né? Também diferentes níveis de acesso ao tratamento, tudo isso a gente nem precisa se estender, né? Mas como você percebe esta relação morte e imaginário? Vou tentar responder a tua pergunta. Eu acho que é uma discussão riquíssima, né? Não sei se você viu um vídeo que era uma montagem do filme Alto da Compadecida, baseado na obra do Ariano Suassuna. Você chegou a ver? Sim, sim. É legal porque tem uma parte lá que acho que é o Chicó, né, que pergunta para o João Grilo. E aí, João Grilo, você foi caçar vírus? Você matou algum vírus? E ele diz, quase. Vi para mais de 15 atravessando a estrada, deixando um rastro. Aí mirei minha espingarda. Quando fui atirar para matar... Pessoal, é interessante porque essa anedota ela diz para a gente o seguinte, eu não posso mostrar o vivo morto, pelo menos nessas condições. Então, para um mentiroso como ele tem que arranjar desculpa para não trazer a prova do crime, né? Sim. Então ele diz, mirei minha espingarda. Sim, e aí? Mas aí quando eu ia atirando, apareceu a égua do coronel bem na frente. É como se a égua tivesse se colocado entre ele e o vírus, né? E aí ele pensou, né? Eu mato o vírus com um tiro ou mato a égua do coronel. E vai morrer do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O coronel mataria ele porque ele matou a égua do coronel, e se ele não matar a égua, os vírus matam, ele vai morrer de qualquer forma. É uma espécie de double bind, né? De duplo vínculo. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem saída, né? E eu acho que isso se assemelha muito ao imaginário construído em torno da disputa entre o discurso da saúde e da economia. Alguns defendendo o isolamento, o pessoal mais preocupado com a saúde das pessoas, e alguns, pelo menos para agora, e aqueles defensores da economia defendendo uma abertura do comércio, do mercado e tal, pensando na saúde das pessoas a posteriori. Eu acho essa discussão muito infrutífera, para falar a verdade, porque, vê só, se você fosse visitada pela morte e ela te perguntasse, você quer correr o risco de morrer agora ou você quer esperar alguns meses e anos para correr esse mesmo risco? O que você escolheria? Certamente a segunda alternativa, não? Quer correr o risco de morrer agora ou vai esperar para morrer daqui a um ano? É claro que todo mundo vai esperar. E aí, claro, todo cuidado é para salvar vidas agora. Então, não vejo muito sentido nisso. Mas eu acho que esse exemplo recupera um pouco essa dinâmica discursiva, né? Então, eu acho que tem duas fontes para a produção de imagens sobre a morte, Camila. A primeira é a morte pelo vírus, como é que ela foi representada imageticamente, e a segunda, a morte do próprio vírus. Como é que isso também passou pelo crivo do imaginário. E aí, começando pela primeira, morte pelo vírus, eu acho que as imagens da morte sempre foram uma forma de controle social, né? De assujeitamento. Eu acho que sempre existiram meios de domesticação da morte, no sentido mesmo de inseri-la numa ordem simbólica. Então, no caso específico da pandemia, das imagens sobre a morte, eu vejo aí dois casos que podem ser contrapostos. Então, primeiro, pegando carona aqui nessa discussão sobre necropolítica, o primeiro são as imagens de covas coletivas, de corpos empilhados, dos containers em frente aos hospitais, né, para conter os corpos. Todas essas imagens elas são sintomáticas, né? Mas também eu acho que as estatísticas frias, né, sobretudo as declarações e os discursos, principalmente em vídeo, dos nossos gestores, traduzindo essa pouquíssima sensibilidade ou fazendo pouco caso do problema, né, eu acho que são também sintomas, eu diria, tanto individuais quanto coletivos. Eu acho que se percebe ali de forma recalcada uma pulsão de morte, de uma serialização, uma repetição de um desejo mortífero, né?
eu diria uma repetição pelo modo indiferenciado como a morte de milhares de pessoas é tratada. Quer dizer, não há nenhuma singularidade em morrer daquele jeito. A morte que talvez seja a coisa mais subjetiva, né, mais sua. Não há nenhuma singularidade em morrer daquele jeito, sendo enterrado numa cova coletiva, apresentado como mais um dado de uma estatística fria. Então, eu acho que nesses exemplos que eu citei aí, há uma espécie de dessubjetivação do morrer. Quer dizer, a produção da morte em série, a cópia, a reprodução do corpo inerte, sem vida, eu acho que leva a um processo mesmo de desumanização no qual a morte não é simbolizada. É claro que aí tem uma técnica implícita de produção de cadáveres, né, de trato, de sanitarização, de manuseio do corpo inerte sem vida, que leva a uma experiência de negação da própria morte, né, na medida em que ela se despe dessa espécie de estatuto simbólico. Quer dizer, a morte não é nomeada, a morte não é vivida, não é experienciada, no sentido de Walter Benjamin, porque não há velório, quer dizer, não há despedida, não há narrativa. É uma morte sem narrativa. Eu não sei nem como é que se vive o luto na ausência do corpo, né, na despedida do corpo, do falecido. Né? Há casos, né, muito traumáticos de luto de pessoas que não conseguiram, às vezes por acidente, por não encontrar o corpo, né, um acidente em alto mar, por exemplo, de pessoas que não conseguem viver o luto. Mas tem também uma outra coisa que eu acho interessante na sua pergunta. É que o morto ele passa a dar medo. O morto dá medo. Não porque ele não tenha vida, mas exatamente porque o vírus ainda vive nele. Quer dizer, o morto ainda é uma ameaça, um perigo a ser evitado. E assim passa a ser tratado com descaso, com repugnância, com medo, e passa a ser isolado de qualquer última homenagem que ele possa receber, que é o velório. Então, acho que por motivos ligados ao medo do contágio, o morto não pode ser velado. E aí, claro, uma questão interessante é perceber como é que isso empregue na nossa relação com a alteridade. Quer dizer, o outro, morto ou doente, portanto, contaminado pelo vírus, ele encarna o perigo. Ele representa a própria morte, pela possibilidade do contágio. Né? Eu acho que tem aí uma experiência de subjetivação da morte, coisa que se ampliou na modernidade, né? Quando morrer no hospital passou a ser o normal, né? E não em casa, cercado dos seus familiares, no seu lugar de convívio. Né? E, claro, se você quiser um exemplo absolutamente sintomático, paroxístico, é o famoso "e daí, não sou coveiro?". Esse é um exemplo, claro, gozo de pulsão de morte. Morte uma imagem da morte sem máscaras, né? Uma morte sem rosto, sem máscara, sem imagem, morte pura, sem significante. E daí? Não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Esse é um exemplo terrível. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Agora, as imagens, né, que foi o segundo aspecto que eu mencionei, as imagens de pessoas, né, que morreram podem ser também retrabalhadas. E aí eu acho que o contraponto a esses exemplos citados anteriormente são as listas e as fotografias, né, as listas contendo o nome dos mortos e as fotografias contendo a sua imagem, a sua face, né, no sentido de tentar recuperar um pouco dessa simbólica, né, pelo nome, pela identidade das vítimas. Houve algumas campanhas nesse sentido nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, veicular a lista com os nomes ou com as faces das pessoas que morreram, né? Procurando conferir uma certa identidade a elas. Né? Uma tentativa de recuperação mesmo, né, desse aspecto individual, né, subjetivo, da alteridade. Né? Recuperar, portanto, a história individual e, portanto, a morte se voltar a ser uma experiência coletiva, mas singularizante, né? Pela via do nome, pela via da imagem pessoal, sobretudo para aqueles que não tiveram um velório digno, portanto, não provocaram um processo de luto nos seus familiares e amigos. Né? Então, assim, eu acho que, por outro lado, a gente tem, só para concluir, o sofrimento causado
Esse é um outro aspecto interessante, o sofrimento causado pela separação do outro durante o isolamento, quase como morrer em vida. Você falava, né, da antecipação da morte, é quase como morrer em vida o isolamento para muita gente. Quer dizer, se por um lado as pessoas querem evitar o contágio com o outro, o contato com o outro, em virtude da possibilidade do contágio, dizer, o outro passa a ser uma espécie de inimigo porque ele pode estar contagiado. Por outro, o isolamento social cada vez mais recupera essa dimensão coletiva, da necessidade de ter o contato, de ter o abraço, de ter a presença do outro. Então, observe que nós estamos aqui no meio termo entre o inferno são os outros, do Sartre, e o é impossível ser feliz sozinho, do Tom Jobim. Essa é a nossa vida, né? Os outros são o inferno, mas ao mesmo tempo é impossível ser feliz sozinho, né? Acho que os xistes, as piadas, os memes tratando do sofrimento no isolamento e da morte demonstram um pouco isso. Teve um meme que circulou aí na internet que falava o seguinte: o que vai estar escrito na minha lápide depois desse processo? Aguentou foi muito. Quer dizer, isso mostra que o sofrimento decorre do isolamento também, né? Do fato de você estar separado de outras pessoas. E nos leva a pensar na dimensão coletiva do isolamento. Quer dizer, o isolamento tem que ser experienciado como uma comunhão também, né? De forma coletiva, de forma solidária. Aliás, tem muita gente tratando disso, né? Tem um professor do nosso mestrado que está lidando com isso e várias outras pessoas estão lidando com esse tipo de discussão, né? Então, de um lado, o imaginário que reforça as medidas de cuidado de si e do outro, né? Necessidade de isolamento, mas de um isolamento solidário. E do outro, um imaginário reforçando as imagens de autossuficiência social, apostando muito mais na necessidade de preservação da economia do que no cuidado com as vidas humanas, né? Morrer agora ou morrer depois, como eu disse antes, né? Não vejo muito sentido nessa discussão. E aí eu estou lembrando aqui de uma notícia que circulou recentemente, não sei se você chegou a ver, no Ceará, um pedreiro, durante o isolamento, foi trancado pela esposa, porque costumava sair muito, e a esposa trancou. Provavelmente ela fechava a porta e escondia a chave. E aí, claro, se ele arrombasse a porta, no outro dia ela saberia, e aí, claro, sofreria as consequências. Ele construiu um túnel, sem ela saber, de casa até o bar. Se eu não me engano, 70 metros de túnel. Ninguém soube. Toda noite, por volta das 11 horas, a esposa dormindo, eles entravam no túnel, saía no bar. No bar, todo mundo se espantava. De onde é que ele veio? Como é que ele apareceu? Voltava para casa, 4 horas da manhã. Que ficou no bar 2 meses bebendo. A esposa, no outro dia, sentia um cheiro de álcool, mas não sabia como explicar aquilo. Ora, engraçado é o depoimento dele dizendo que fez isso porque não estava aguentando ficar trancado em casa, precisava daquela solidariedade que às vezes o boteco nos oferece, daquele espírito de comunhão, né, de irmandade que muitas vezes a gente recebe num bar pelos amigos. Então eu achei isso fantástico, porque mostra, né, o quanto há necessidade do isolamento ser também um isolamento solidário, de haver uma espécie de comunhão, né? Como eu disse, de um lado os outros são um inferno, mas a gente não pode ser feliz sozinho, né? Até para trazer o Walter Ugumãe, o paraíso são os outros, que aí fica realmente a oposição. Pois é, exatamente. Sartre, né? Exatamente. Pois é. E quando você estava mencionando a tentativa, né, de recuperação da identidade dessas pessoas que morreram, eu ia destacar também não só os nomes, né, não só a lista com os nomes, mas também trazendo fotografias das pessoas felizes, então dessa vida feliz que foi interrompida, e até contando também relatos, vi alguns assim, contando relatos de como a pessoa era feliz, como a pessoa, vários hobbies, enfim, da pessoa, e como essa vida feliz foi interrompida pelo vírus. Interrompida, né? Interrompida. Ainda tinha muito que viver, não estava doente, isso foi... É um trauma, né? Uma espécie de trauma, realmente. Você já tinha falado antes do trauma, então eu vou recuperar aqui. Para a gente só falar um pouquinho, porque também essa dimensão do trauma, e até o que você estava falando também da questão da saúde mental, chama muita atenção como isso tem aparecido nas narrativas, que é muito uma marca da nossa cultura, né? Então, nunca se preocupou tanto com a saúde mental, né?
E aí acho super curioso, super sintomático de como a gente tem uma explosão de narrativas tanto colocando como a saúde mental é importante, tanto orientando o indivíduo, né? Modos de agir, para melhorar essa questão da saúde mental nesse momento de isolamento, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, e também a experiência do trauma é outra coisa que tem me chamado muita atenção. Eu estava lendo, por exemplo, a pandemia de 1918, no momento, ela não tinha sido interpretada como uma experiência traumática, né? Depois, então agora, a partir desse conhecimento do presente, dessas noções contemporâneas que a gente tem, desse modo que a gente interpreta o trauma, ela vai sendo ressignificada como uma experiência traumática. E a pandemia atual já vem sendo, né, ressignificada como uma experiência traumática. Na verdade, não ressignificada, significada imediatamente como uma experiência traumática, né? Então, acho um tema super interessante também para a gente pensar, né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente como você está pensando essa questão. Eu não pensei especificamente em abordar a questão do trauma, eu acho que é um conceito muito preciso na psicanálise, mas veja só, de certa maneira o trauma é aquilo que não consegue ser representado, né? E que tenta ser expulso pelo sujeito, mas que não vai jamais ser expulso. Então, assim, de uma forma geral, o que eu acho é que essa dimensão do trauma durante a pandemia, ela está muito clara. E daí todo o esforço mesmo na área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, para pelo menos dar garantia às pessoas de que elas podem, né, assumindo os riscos próprios da pandemia e do isolamento social, que elas podem, de alguma maneira, vivenciar isso de maneira menos traumática ou não traumática. A pandemia de 1918, você falou que ela não foi inicialmente pensada como um trauma, né? Talvez por conta da situação em que se vivia naquele momento, né? Havia um trauma maior, que era a Primeira Guerra Mundial, né? E muitos dos sobreviventes da guerra passaram, de alguma maneira, a ser tratados em função dos traumas que haviam sofrido. Então, talvez esse trauma maior tenha meio que escanteado, né? Colocado ali num canto, né? Os traumas da pandemia. E aí, claro, morrer na guerra naquele período era muito mais honrado para o sujeito, né? Do ponto de vista das políticas patrióticas, ir para a guerra, morrer na guerra, recebe uma medalha no peito, volta como herói, do que morrer de um vírus. Então, de alguma maneira, essa dimensão do trauma na pandemia de 1918, ela é atenuada pelos traumas maiores sofridos durante a guerra. Mas aí eu acho que isso daria uma super reflexão e que realmente talvez aí tenha pano para manga para vários artigos ou para várias outras discussões nesse sentido. A gente tinha aquela morte, né, com significado, a morte heróica da guerra, né, versus a morte... a medalha, morreu como herói, né? A morte passa a fazer sentido, né? Sim, muito bom. Gustavo, por fim, o extermínio do vírus, que você tinha falado, né? Que eram os 3 temas que você tinha elencado, né? Então, nessa cultura que é profundamente marcada pela técnica, pelo risco, pelo controle, por essa ação preventiva, né? Pela ação para evitar o evento amedrontador, como lidar com o perigo invisível? Né? Esse extermínio do vírus, ele estaria ligado ao imaginário bélico armamentista, você tinha mencionado aí durante a nossa conversa, né? E é um imaginário que está, inclusive, presente na nossa cultura, associado a outras doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer, né? Tem muita associação das metáforas de guerra no câncer, né? A batalha, o sobrevivente. Exato. Eu acho que tem um esforço, e talvez esse esforço seja muito mais institucional do que o que a gente imagina, para que as imagens que constituam esse imaginário bélico armamentista façam um contraponto à imagem do vírus, né? Que seria apresentado como grande inimigo, né? Vamos voltar lá para aquela fala da criança que eu citei, né? Mãe, por que papai não dá um tiro e não mata logo esse vírus, né? Pegar uma arma para dar um tiro no vírus. Exterminar o vírus a partir de uma arma. Esse não é um processo novo, claro.
A nossa cultura visual, o nosso regime escópico, como diz lá o Martin Jay, de alguma maneira ele é permeado por objetos e imagens que traduzem esse estado de guerra, de batalha, de eterno combate. A gente vive realmente uma cultura da violência, justificada, legitimada. Acho que na sociedade individualista do cada um por si, os shows televisivos apostam cada vez mais nessa lógica da competição. É preciso eliminar o outro para ser um vencedor. Que vença é o melhor. Então é uma ideia mesmo de combate, de eterna guerra, né? É claro, é só também observar os filmes hollywoodianos. A gente vive um estado de guerra, uma cultura bélica. Agora, mais recentemente, tem todo um conjunto de imagens ligadas à política partidária, né? No Brasil, sobretudo, valorizando a posse e o porte de armas. E aí, claro, nesse sentido, o imaginário vai produzir imagens do herói, né, que lutará contra esse inimigo invisível, sendo o herói aquele que possui as melhores armas para combater esse inimigo invisível, as melhores armas para exterminá-lo, né? Aí valem os esforços para encontrar a cura milagrosa, a arma mortal que combate a mortalidade causada por esse ser sem intenção de matar. Essa arma pode ser de aspecto medicamentoso. É o exemplo das drogas anunciadas, né, como cura, da qual a cloroquina é o exemplo mais claro, né? Não sem motivos, né, pelas inúmeras tentativas aí do governo Bolsonaro em destacar os efeitos positivos desse remédio, a despeito do que diz a ciência, né? Mas eu acho assim que, em função também do crescimento de um certo evangelismo no Brasil, essas imagens, né, do herói que possui a arma para exterminar o vírus, elas, de alguma maneira, estão coladas a um discurso religioso, né, que prega que qualquer cura vinda de uma droga, de um sujeito, de onde quer que seja, é sempre uma cura ungida por Deus. Eu acho que a pregnância desse discurso religioso, né, na produção de imagens, está muito clara. E eu acho que o exemplo mais ilustrativo disso é a vinda da ministra Damares para a cidade de Floriano, aqui no Piauí, quando lá no início se anunciou o resultado positivo do uso da cloroquina no tratamento dos pacientes do hospital da cidade de Floriano. Então, eu acho que é importante a gente perceber nesse exemplo aquilo que as pessoas nas redes sociais comentavam. Era, na verdade, uma sensação de euforia. Agora vai, enfim, está acabando o isolamento. E pior ainda é verificar as falas da ministra. O que a ministra diz naquela ocasião? Primeiro, vamos perceber o seguinte, não se trata de um representante do Ministério da Saúde. O governo federal não enviou um médico, não enviou um representante do Ministério da Saúde. Enviou, na verdade, a ministra da Cidadania. Então, isso já é sintomático. E o que ela diz quando ela chega aqui no Piauí, lá no hospital, e é recebida pelas equipes médicas? Ela diz, Deus é maior, é uma bênção de Deus, foi Deus que pôs a mão na cabeça dessas pessoas para que elas conseguissem encontrar a cura. Quer dizer, tem todo um componente religioso muito claro nisso tudo. Afinal de contas, o grande herói, a grande arma é talvez a prece, a crença, a fé. Né? E aí é como se, de repente, esse herói, no caso aí os médicos, fossem ungidos por Deus. Quer dizer, de alguma maneira, o herói é o porta-voz da vontade divina. Ele tem as armas, mas essas armas são delegadas por Deus. Eu me lembro da inauguração aqui do Parque Puticabana, em Teresina, às margens do rio Puticabana, né? Uma alusão lá a Copacabana, no Rio, quando o governador de então, já falecido Alberto Silva, no discurso de inauguração disse, eu estou inaugurando uma obra que não é minha, uma obra que não é de nenhum assessor meu, não é uma obra do meu governo. Não é uma obra do meu governo. E todo mundo achou que ele estava ficando louco. E aí ele saiu-se com essa. Essa é uma obra de Deus. Por isso eu digo, entregai, Senhor, a tua obra para o teu povo. Através de quem? Daquele que é ungido, né? Do profeta, o que traz a boa nova. Ele é o herói,
indicado por Deus para trazer a boa nova. Então é quase como se fosse isso. Quer dizer, a boa nova da cura, né, que de alguma maneira foi autorizada por Deus a ser proferida, né, por um herói, né, enfim, esse porta-voz da vontade divina. Então esses porta-vozes podem ser políticos, cientistas, embora os cientistas às vezes ocupem uma posição dúbia, né, vistos como detentores de um saber que não se mostrou falho, mas se mostrou pouco ágil, né, que demorou, e portanto passou a ser questionado por outros saberes. Esses heróis podem ser jornalistas, filósofos, pregadores religiosos. Né? De uma maneira geral, todos aqueles que possuem uma arma que possa conter ou deter o avanço do vírus. E aí, claro, essa arma pode ser a prece, a oração, uma planta. Olha, tem exemplos fantásticos. Correntes milagrosas no WhatsApp. Aquele pastor Valdomiro Santiago vendeu uma muda de feijão, dizendo que aquele feijão era um feijão bento e que evitaria, caso consumido, que a pessoa contraísse o Covid. Água exorcizada foi vendida. Então, acho que é uma clara atualização do imaginário religioso, principalmente aqui no Nordeste. Às vezes, a atualização de uma terapêutica, a adoção de uma terapêutica pré-científica, tudo isso é recuperado. E aí, claro, como você disse, se fala em cruzada contra o vírus, guerra contra o vírus, extermínio do vírus, denotando também um aspecto ideológico, né? Um uso político do imaginário, na medida em que supõe que apenas aqueles que possuem essas armas para defender os demais que são os heróis, né? E que estão, de alguma maneira, autorizados a nos defender. Nós ficamos à mercê da ação desses espécie de eleitos, né? A cloroquina, por exemplo, na mão do Bolsonaro é uma arma ideológica, não é só uma arma contra uma suposta guerra, é uma arma ideológica, né? E assim, também tem a questão do discurso científico, né, que tomou o lugar do discurso religioso na modernidade, mas que agora não consegue domar essa nossa ansiedade por uma cura, né, por uma resposta rápida ao problema, às vezes fazendo retornar velhas crenças míticas e religiosas, né? Eu acho que a grande questão é o que fazer diante dessa incerteza que paira no ar, né? Retornar um tempo em que esse imaginário era tomado pela volição eterna dos astros, de seres mitológicos, né? Isso podia ser uma saída, ainda pode ser uma saída para muita gente, né? Mas eu acho que o tempo da ciência é outro, né? Diferente do tempo do milagre. O tempo da ciência é o tempo da espera. Do milagre é um tempo sem tempo, né? Atemporal. Quer dizer, eu acho que talvez por isso apareçam os profetas, né? Por conta dessa nossa ansiedade. Aqui no Nordeste, se falou muito de pragas divinas como castigo à humanidade, né? Os gafanhotos do Paraguai. Teve gente até que disse assim, pronto, eu vi uma mensagem no WhatsApp engraçadíssima, pronto, acabou, 2020 é realmente um ano perdido. Além de tudo que a gente está vivendo, ainda foi anunciado que a safra de piqui vai ser muito ruim. Eu achei isso engraçadíssimo. Tem um outro exemplo engraçado, é uma música cantada pelo Agnaldo Timóteo, que é intitulada O Escudo. Ela viralizou em algumas redes e foi atualizada pelo imaginário, né? E o escudo nessa música é uma arma de defesa, né? Uma metáfora para falar da proteção divina contra todo o mal que vem de fora, né? Quer dizer, eu posso não ter armas para aniquilar o vírus, mas eu tenho armas para me defender. Uma ameaça é sempre externa, né? Produzida por um outro. Eu tenho que arrumar as minhas armas. Quiçá a humanidade pensasse na pandemia como um problema não do outro, mas um problema de todos, né? Um problema seu, tanto resultado das nossas escolhas e das nossas políticas. Muito bom. Gustavo, por fim, você gostaria de abordar mais alguma questão, explorar mais algum tema? Não, eu quero, talvez, reforçar um pouco aquela ideia de que o imaginário promove o cruzamento de várias temporalidades, né? Eu me lembro aqui de uma frase da Maria Rita Kell, que ela disse que o imaginário é o registro da memória. É daí que a dimensão imaginária é a dimensão da temporalidade, né? Então, eu apenas acrescentaria isso, o fato de que o imaginário é também, e ao mesmo tempo que é memória, projeção no futuro, né? Quer dizer, nossa produção imaginária desse período recupera memórias e lança projeções de futuro com base nas mesmas, né? Expressando os nossos desejos.
E aí, para finalizar mesmo, agora eu me lembrei da frase do Ailton Krenak, que eu acho fantástica. Ele diz, e isso é o título de um livro dele, se eu não estou enganado, ele disse isso num discurso anterior: eu conto histórias, e aí está se referindo a memórias, lembranças, narrativas coletivas, eu conto história só para adiar o fim do mundo. Não é como a Sherazade, personagem das 1001 noites, que conta uma história para deixar em suspense o seu final e assim ir adiando a própria morte. Olha que o Ailton Krenak está falando do fim do mundo, quer dizer, entre a Sherazade e o Krenak tem uma diferença. Lá ela está falando da morte dela, ele aqui está falando do fim do mundo, o fim de todos, né? Eu acho isso fantástico. Então, é isso aí. Eu queria agradecer a oportunidade dada pela diretoria do CISECO. Agradecer você, Camila, pela excelente entrevista. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Foi um bate-papo realmente muito bom, né? Dá vontade. Tem tantas questões para a gente explorar que, se o tempo deixar, a gente vai seguindo, né? Obrigada também para a diretoria do CISECO pela oportunidade. Então, pessoal, fiquem ligados aqui no canal do YouTube do CISECO, que estarão sempre sendo inseridas outras entrevistas com grandes pesquisadores nacionais e internacionais. Obrigada.